Boa noite. Funções no Excel. Professor Leandro Reginaldo. Funções no Excel. As fórmulas dão o poder de cálculo às planilhas eletrônicas. Você insere fórmulas numa célula, começando a linha com um sinal de igual. As fórmulas podem buscar dados em outras células para calcular o resultado. Se caso esse sinal for omitido, o Excel interpretará como texto. Por exemplo, se você quer exibir a célula 3, a soma dos valores colocados na célula 1 e a 2, digite na fórmula na célula 3 a 1 mais a 2. Na montagem de fórmula, podemos usar letras maiúsculas ou minúsculas para referências. Caso você visualizar a fórmula, alterá-la, posicione o cursor na célula desejada e o conteúdo dessa será exibido pelo Excel na barra de fórmula. Estou pegando como fonte a apostila do curso Excel do CE. Vamos ver isso na prática, com uma planilha. Digitei o valor 10, valor redondo inteiro. 20. Digitei igual a 1 mais a 2. Então, a gente observa que ele deu o valor 30. Ele fez a soma dos dois valores. Uma fórmula simples. Agora vamos trabalhar uma ideia de uma função que faz a mesma coisa. Por um intervalo curto ela não dá uma diferença, mas por um intervalo maior ela dá uma diferença bem maior. Podemos até ver um exemplo. A função soma é ótima para fazer a soma de conteúdos de várias células. Para inserir essa função, digite o sinal de igual na célula que vai conter o resultado. Digite o nome da função, no caso soma. Após o nome da função, insira o argumento a ser utilizado. Argumentos são as células ou intervalos envolvidos no cálculo da função. Na célula que vai conter a somatória, deve-se exibir a seguinte função: igual soma, abre parênteses intervalo, para concluir pressione Enter. Vamos ver isso na prática. Aqui a gente só tem dois valores, 10 e 20. Vamos colocar mais valores, 30, 40 e 50. Agora eu já tenho 5 valores, já tenho um intervalo maior. Vou escrever igual soma e vou selecionar do A1 ao A5, que é a mesma coisa de digitar igual soma, abre parênteses, A1, dois pontos A5. O resultado da montagem é igual 150. Conferindo: 10 mais 20, 30. 30 mais 30, 60. Mais 40, 100. Mais 50, 150. O interessante da fórmula é que se eu mudar um valor, ele muda o resultado automaticamente. Essa é uma visão geral, mas muito importante das funções. Vamos fazer uma outra agora, trabalhando com média. O que é a função média? O cálculo da média aritmética é feito pela função média. Esta função soma os intervalos, valor de um intervalo, divide o resultado pelo número de células do intervalo. Vamos simplificar a sintaxe da função. Quero fazer o intervalo de C1 até C5. Então, vamos voltando, fazendo a função média. A gente vê que vai calcular a média de um intervalo de valores. Vamos ver isso numa planilha na prática. Digitei, então, 10, 20, 30, 40, 50. Vimos no exercício anterior que isso dá um valor de 150. Então, se eu fizer igual média, abrir parênteses, selecionar do 10 até o 50, vai dar 30. Por quê? Se eu pegar 150 e dividir por 5 valores, dá um valor 30. Vamos ver agora a próxima, que é o mínimo. Tá? Mínimo. A função mínima procura o menor valor existente em um intervalo de célula. Essa função é utilizada, por exemplo, para buscar o menor valor de uma cotação. A nota mais baixa para descobrir o valor mínimo de valores de um intervalo, por exemplo, de C1 a C5. Vamos ver isso na prática. Vamos dar uma corrigida aqui. Certo? Continua na edição. Tá. Se eu tenho uma lista com 10, 20, 30, 40, 50, coloco igual mínimo, abro parênteses e seleciono do 10 ao 50.
o menor valor é 10, é bem lógico. Mas imagina uma lista que tivesse 40, 50 itens com valor muito próximo, isso seria muito útil essa função. Próxima. Vamos trabalhar com a função máximo. A função máximo já é o contrário. A função máximo trabalha de maneira oposta à função mínima, ou seja, busca o maior valor do intervalo de célula. Para descobrir o maior valor das, vamos digitar, por exemplo, C1 até C5. Vamos estar vendo esse recurso. Então, uma outra planilha, 10, 20, 30, 40, 50. Coloquei igual, máximo, seleciono o intervalo, tanto faz selecionar quanto digitar e me dá um valor. O maior valor do intervalo de 10 a 50 é o 50 mesmo. Ok? Agora nós vamos trabalhar uma função que é o C. A função C ela é utilizada para atribuir a capacidade de tomar decisões. Utilizar essa função do mesmo modo que utiliza as condições de seu dia a dia. Se chover, vou de carro, se não irei a pé. Vamos estudar essa função através de um exemplo. Por exemplo, função de dois modos. Vamos fazer o modo da planilha. Vamos dar uma pausa. Vamos agora fazer a planilha usando média. O resultado vai ser a situação final. Tanto faz o título. Dei uma alterada aqui. Quero calcular a média. Então, vimos as outras. Vamos usar igual média. Abre parênteses e seleciona o intervalo. Enter. Tá. Agora eu quero o resultado. Igual C. Se a média for maior ou igual, vamos colocar o critério 7. Ponto e vírgula. Se for verdade, está aprovado o aluno. Ponto e vírgula. Caso contrário, está reprovado. E fechamos o parênteses. Mais uma vez, igual, média, abre parênteses, seleciona o intervalo, fecha. Uma vantagem quando a fórmula ela vai se relacionando, vai ficando relativa, ela adapta conforme a linha, é só puxar. Ele já se adapta. Mesma coisa o reprovado, a função C. Como para cada linha vai ser sequência 3, 4, 5, também a gente pode estar puxando. A função C é muito interessante para tomar decisões de nota, balanço de estoque, porque mudando os valores, automaticamente ele já vai mudando os resultados. Mudei a nota do aluno Antônio, ele foi aprovado. Mudei outras notas. Dando já um 10 para o Carlos Alberto, no primeiro bimestre ele já conseguiu uma média 7,05, está aprovado. Obrigado, se inscreva no canal. Vamos ter uma segunda parte com outras funções mais avançadas.